Oi, gente, tudo bem? Estamos ao vivo. Quem for entrando já comenta aí, compartilha com seus amiguinhos para participarem da live. Bora lá, sejam todos bem-vindos. Eu já vou fazer a minha parte aqui também e compartilhar. Quem for entrando também, ajuda aí compartilhando com os amigos. Como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui quem mais. Gente, que jogo foi esse, hein? Tô aqui ainda, ó, de Brasil, porque eu tava assistindo o jogo. Sofrido, viu? Triste. Ai, Deus. Oremos. Ai, ai. Bora lá. Tô aqui fazendo minha parte compartilhando. Sejam bem-vindos, quem tá aí. Tá vendo algumas carinhas conhecidas que já entraram aí. Maria Stephanie, Camille, Mauro. Pastora Iranice, mãe da Ana. Deixa eu ver, a Ana já tá aqui. Bom, eu vou adicionar minha amiga e aí a gente vai aguardando um pouquinho até mais gente entrar. Quem tiver aí, gente, já aproveita para compartilhar também com os seus amigos, tá? Tem um aviãozinho aí do lado direito que vocês conseguem encaminhar para mais gente vir para a live assistir e acompanhar com a gente. Oi! Então vamos lá, vou adicionar aqui a Ana Carol. Espera aí só um pouquinho. Oi? Oi, gente! Aê! Oi, amiga! Oi, amiga! Peraí, caiu um negócio aqui. Minhas fotinhas que eu guardo aqui na Bíblia pra não me perder. Nossa, bem. Bem-vinda, minha linda! Muito amarelinha hoje, né? Acabei de chegar em casa e falei pra Ana, amiga, eu não vou trocar roupa aqui não. Ó. Fui ali assistir um jogo, mas não deu muito bom. Ai, ai. Como é que você tá? Saudade. Eu tô bem. E você, amiga? Também. Eu tô com saudade. Ai, ai. Gente, bom, então vamos começar a nossa live. Hoje nosso tema é Não negocie a sua identidade. E eu convidei uma amiga muito especial, que é a Ana Caroline, minha amiga já de muitos anos. Antes de entrar no tema, eu gostaria de falar um pouquinho, porque a minha amizade com a Ana, eu falo que é uma coisa de Deus pra minha vida, porque começou na oficina de Deus, lembra, amiga? Toda vez eu falo isso. Eu não sei se foi meu Deus, porque eu não podia falar nada. A gente tinha que ficar em silêncio. Não, deixa eu explicar. Deixa eu me Ela explicar. desobedecia, entendeu? Desobedecia. Eu esquecia, gente. Quando você vai para a oficina de Deus, você não pode conversar. E aí eu esqueci. Eu chegava na Ana, bom dia. Gente, ela não Amiga, é uma luta ficar sem conversar. Aí depois ela olhava para mim e fazia assim. "Shh." Aí eu, menina, desculpa, pelo amor de Deus, não foi porque eu quis. Ai, mas deu bom, né, amiga? Que desde então estamos aí, ó, firme e forte, nossa amizade. Ai, ai, mas é isso aí. Bom, então, como eu falei, hoje nosso tema na live é não negocie a sua identidade e nós vamos aí para, acho que já é a nona live que nós estamos dos 23 passos para o 2023 abençoado. E hoje a Ana Caroline, né, chamo de Ana Carol, só para incomodar ela, tá aqui para participar junto com a gente, amigas. Quer começar dando a introdução aí para falar sobre qual é o tema que a gente vai tratar?
Então, pessoal, a gente vai falar sobre identidade, né? Eu acho até engraçado que a Evelyn me chamou para falar desse tema, né? Eu falei, gente, qual foi o critério que ela usou? Eu acho, gente, que não é uma pessoa que teve mais crise de identidade do que eu, cara. Eu já passei tanta crise de identidade. Eu acho que é por isso que eu aprendi tanto, né? Sobre a nossa identidade em Deus e tal. Mas, gente, olha, Isso é verdade. foi uma luta. Sempre foi essa questão da minha identidade em Deus. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre isso, pessoal. E eu preparei algumas perguntas. Já de início? Então manda as perguntas aí para o pessoal começar a compartilhar. Comentar aí. Como é que é? Eu tenho que mandar ou só... Você fala a pergunta e eles comentam. Pode ser sim? Pode ser, pode ser. Então vai, vamos lá, com a primeira pergunta aí. Você já duvidou da sua identidade em Deus? Sejam sinceros, viu? Quero resposta sincera. Comenta aí, gente, sim ou não. Sejam sinceros, não vale mentir, não pode. Ai, ai. Bom, então, enquanto eles começam a responder aí, gente, eu vou falar rapidamente sobre o tema que a gente resolveu falar, né? Que tá lá, a passagem tá lá em Mateus. Na verdade, começa no capítulo 3, no verso 13, mas também se segue pelo capítulo 4 também, tá? Travou? Ana tá aí? Já tem gente comentando, né? Que acho que a internet dela tá travando um pouquinho, mas já tem gente comentando. Sim, deixa abaixo. Tá tudo certo, gente? Aí, tá. Amiga, você tá travada. Será que é minha internet? Alguém comenta aí, pelo amor de Deus, pra eu saber. Enquanto ela não volta, eu vou falando um pouquinho sobre essa parte. Voltou. Aí. Vou falar um pouquinho sobre essa parte, que foi o batismo de Jesus, né? Voltou. Quando a gente fala em identidade, é quando Jesus entra ali, né, para a fila do batismo, para cumprir uma coisa que na verdade ele nem precisava, porque ele era um homem que não pecava. Porém, ele foi cumprir todas as coisas para que servisse para a gente de exemplo do que a gente também teria que fazer, né? E aí, gente, quando Jesus ele é batizado, o próprio Deus manda pra gente um recado, né? Que Cadê? E Jesus sendo batizado tá no 16, tá? 3:16. Saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que a voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? O que significa comprazo? Em quem eu tenho prazer. Então, o próprio Deus estava dizendo lá do céu, né? Falando para Jesus: Olha, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, eu amo ele demais. E até o momento, quando a gente vai observar o Senhor Jesus, ele não tinha feito nada ainda, não tinha feito nenhum milagre, não tinha multiplicado pão. Quando você olha aqui para trás, só fala do nascimento dele, comenta um pouquinho sobre João Batista, mas não diz nada. O que nos mostra já de primeira é que o amor de Deus já era simplesmente por ser ele, não por ter feito alguma coisa ou deixado de fazer, né? E aí a gente entra no capítulo 4, que é a tentação de Jesus, que Jesus ele é levado para o deserto e ele passa ali um período de jejum de 40 dias e 40 noites sem comer, porém ele sente fome. E aí entra o Satanás, o inimigo das nossas almas, que começa a fazer acusações contra Jesus e colocar em dúvida justamente aquilo que ele tinha acabado de receber lá atrás no batismo, falando: Este é o meu filho amado. E aí vem Satanás questionar a identidade dele. Qual que era a coisa que ele mais falava? Se tu és o filho de Deus. Então jogava ali umas, né, aquelas duvidazinhas que a gente quase não tem no nosso dia a dia também, na nossa vida, né, amiga? É o tempo inteiro, né? Pois é. Vê aí o que o pessoal comentou. Teve gente que falou que sim, disse para deixar abaixo, que, né? Deixa abaixo, a Emily falou. Vamos falar sobre crise de identidade. Vamos E lá. aí, amiga, quer continuar a falar sobre cada uma dessas tentações que o diabo lançou? Pode falar, amiga, eu vou comentando. Pode. Então tá. Se você vê que eu estiver falando demais, você diz. Você sabe que eu sou faladeira.
Bom, então, gente, vamos lá. Vamos continuar no capítulo 4 aí, depois a gente traz mais para aplicar na nossa vida, tá bom? A primeira coisa que o diabo tentou a Jesus, questionou, era sobre a transformar pedra em pão. A Bíblia narra que Jesus teve fome, porque ao mesmo tempo que ele é 100% Deus, ele também era 100% homem. Então ele sentia fome, sentia as dores, né? E aí o diabo lança aquela primeira dúvida: se tu és filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. O primeiro ponto que eu coloco, né, e eu observo aqui, é que Jesus tinha poder para fazer isso se ele quisesse. Ele podia pegar aquela pão e falar assim: eu vou te provar então que eu sou o filho de Deus. Mas ele simplesmente resolveu agir de uma outra maneira. E aí, quando a gente traz isso para nossas vidas, acontece muito da gente também ser questionado quando a gente está num momento de escassez. Porque sim, Jesus estava ali com fome, e ele tinha sim a oportunidade de transformar aquela pedra em pão e matar a fome dele, mas não era aquilo que seria o certo. E na nossa vida, o inimigo também vem questionar quando a gente está em momentos de dificuldade, em momentos de escassez. Quando falta o pão aqui, gente, ele tem um símbolo de matar a fome, né? De comida, de sustento. Muitas das vezes a gente vive situações que a gente fica se questionando, meu Deus do céu, como é que vai fazer, sei lá, para pagar a conta esse mês? Como é que vai fazer para eu aguentar até chegar ao final do mês para conseguir, né, sei lá, o meu salário cair novamente? Então, existem situações na nossa vida que realmente a escassez ela chega, né, para todos. Pode falar, amiga. É verdade. Eu acho que esse ponto é muito interessante, assim, né? Que nós achamos que o cristão, né, por ele ter Deus, que é dono de todas as coisas, nós achamos que nós não vamos passar por momentos de necessidade, por momentos de dificuldade, né? E, gente, não é assim, né? Infelizmente. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, né? E o que é que Jesus fala? Para que nós tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também vamos vencer no final. Exatamente. Então, gente, se você está passando por alguma dificuldade na sua vida, não sinta-se privilegiado achando que você é o único. Porque todos nós temos nosso momento de dificuldade, todos nós temos o nosso momento de escassez, né? É, Então, aí, pode falar. e assim, né? Assim como Jesus ele usou a palavra, né? Ele fala que nem só de pão viverá o homem, porque estava escrito na palavra, né? E nós também devemos usar essa palavra, né, ao nosso favor. Então, quando as necessidades baterem a nossa porta, as dificuldades baterem a nossa porta, nós temos que nos lembrar, né, do que está escrito na Bíblia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós somos amados, se nós somos filhos de Deus, embora venham dificuldades, venham lutas, tudo isso no final vai cooperar, né, para o nosso bem e também para que Deus seja glorificado. Exatamente. Isso que você falou é uma coisa muito séria. Quando Jesus começou a responder ele, as tentações dele, o que ele usava era a palavra. Foi a forma que ele conseguia, né, rebater o que Satanás vinha querendo questionar. Na nossa vida também é assim. O segredo da vitória, gente, é você ter uma intimidade com Deus. E como fazer isso? Lendo o que ele deixou pra gente, que é a Bíblia, né? Muitas vezes a gente não entende, mas eu tô passando essa situação, isso é complicado. Gente, é uma frase que até gosto de repetir, que é do pastor Lucinho, que ele fala bem assim: não importa a sua pergunta, Jesus é a sua resposta. Então, independente do que você está passando, Jesus ele sempre tem uma resposta para te dar. Como ele faz isso? Ele usa pessoas para falar com você, às vezes um louvor, e uma maneira mais clara dele falar com a gente é através da Bíblia. Né? Então, não foi à toa que eu resolvi, inclusive, fazer esse projeto, porque eu penso assim, a Bíblia ela me ajuda tanto nas questões da minha vida, por que não também apresentar para as pessoas essa solução? Né? Por isso que eu venho aqui nessas lives, convido outras pessoas também do meu convívio, meus amigos, porque são pessoas que eu vejo que a Bíblia também causa esse efeito na vida delas, né? A tua vida é uma prova também, né, amiga? Sim, gente, verdade. E, assim, só comentar um pouco.
eu acho assim, que nesses momentos de dificuldade nós tendemos também a duvidar um pouco do amor de Deus, né? A gente pensa, meu Deus, Deus não me ama, eu tô passando por tantos momentos difíceis, como alguém que me ama vai me deixar passar por isso? Então nós tendemos a ter um pouco esse questionamento, né? E uma passagem que me vem na memória é a passagem de Lázaro, né? Quando ele estava doente. E aí Jesus fica sabendo. E aí está escrito lá na Bíblia assim, que os discípulos falam para Jesus assim, Jesus, o homem a quem tu amas está doente. Então, ou seja, Jesus amava ele. Mas mesmo assim ele passa Sim. por tudo aquilo, toda aquela dificuldade. E não significava que Jesus não estava amando ele, né? Exatamente. E a gente acha que tem essa ideia do que você até comentou no começo, da isenção do sofrimento. Que, porque agora que eu estou com Deus, não vai acontecer mais nada na minha vida. Tô Gente, sucesso. Aí que as coisas começam, tá, gente? Porque o inimigo ele não tá contente de ver quando a gente. o crente, As ele coisas vive de acabam se vitória, levantando. o crente ele vive de vitória em vitória, mas também ele vive de luta em luta, né? Porque é É através da luta verdade. que vem a nossa vitória. É isso aí. Outro questionamento que o diabo fez para Jesus era: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E ele até chega a comentar bem assim, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Então, o inimigo estava ali querendo usar a palavra até contra o próprio Jesus. Olha que audacioso, né? E aí, quando a gente entra com esses questionamentos de tipo, aos anjos darão ordem ao meu respeito. Muitas das vezes o diabo ele lança sobre a nossa vida outro tipo de dúvida que é: se você é filho de Deus, por que que você não prova nenhuma coisa sobrenatural na tua vida? Por que que acontece milagre com todo mundo, menos com você? Por que que fulano, que às vezes não é crente, é promovido e você continua aí na sua labuta, no seu trabalho, sem conseguir aquilo que você quer, né? Ou então, aconteceu um milagre com o meu vizinho. Parece até que o versículo lá do mil cairão ao teu lado, mas pro outro lado, né? Do mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas assim, bênçãos acontecem com aqui, bênçãos acontecem com outro ali e com você não. E aí ele entra com esse pensamento. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo muitas das vezes isso acaba acontecendo, que é tipo assim, me questionar, poxa, eu já vi acontecer com tanta gente, milagre, pessoas que oram e as coisas funcionam. Será que minha vida também não vai acontecer o mesmo? Esses questionamentos, muitas das vezes, as setas que o diabo lança para que a gente acredite na mentira de que Deus não possa nos usar. Acredite na mentira que nós somos pessoas que vamos ver acontecer o milagre com todo mundo, menos com a nossa família, menos com a nossa casa, né? E eu queria, amiga, inclusive, que você contasse do seu milagre, que foi uma coisa que a gente já falou já faz muito tempo, sobre a promessa que Deus fez sobre a sua faculdade. Você estudava? Fala um pouquinho aí. Então, né, gente, quando eu estava estudando, né, para poder passar em medicina, e aí o meu pastor falou para mim assim: olha, se você vir tocar no culto de terça-feira, Deus vai te dar uma vaga na federal. Gente, eu ia tocar. Pensava assim, vou lá só porque eu quero fazer a obra de Deus, quero fazer algo, mas acreditar, assim, acreditar que isso realmente ia acontecer comigo. Eu não acreditava. E, assim, me surpreendi muito quando aconteceu, né? Deus realmente cumpriu a promessa e me deu uma vaga na federal, né? Que a gente que eu tanto precisava. Deus, ele providenciou. Então, apesar da minha fé, né? Eu falo assim que a minha mãe tinha fé, meu pai tinha fé, as pessoas ao meu redor, elas acreditavam, mas eu mesma, gente, se fosse pela minha fé, eu falo que não teria acontecido. Olha como Deus age na sua vida, amiga. Ai, ai. Mas é aquilo, a gente olha para um lado, olha para o outro e fala, vai acontecer com todo mundo, menos comigo.
né? Às vezes é isso que a gente fica refém de acreditar que por mais, tá bom, Deus me ama, Deus é meu pai. Mas aí lá dentro tá assim, tipo, acontece com todo mundo, menos comigo. Eu não vou provar do sobrenatural de Deus, eu não tem nada de interessante para eu contar na minha vida. E não é isso que Deus quer para nós. São, inclusive, são situações, são coisas que o inimigo lança na nossa mente para achar que a gente realmente não vai provar do sobrenatural de Deus, né? E Com é isso. certeza. Vamos ver o que mais. Tô aqui só observando as anotações. Outra coisa que ele pediu, né, que ele questionou, que foi a última tentação que ele fala, que é tudo isso te darei se prostrado me adorares. Que foi aquela, assim, provando mais uma vez qual é o objetivo de Satanás, né? Que é, desde o princípio, quando era anjo, querendo ser adorado. Ou seja, ele queria tomar o lugar de Deus, a adoração para ele. E aí, quando ele fala isso, é porque ele levou Jesus para um lugar, para um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E aí, gente, entra em mais uma situação que a gente olha para as nossas vidas. O que será que tem tomado o espaço que Deus tem que ocupar no meu coração? Com relação à minha identidade, a pessoa que tem a identidade de filho, ela não deixa o espaço do pai ser ocupado por outra coisa. Por exemplo, eu sei quem é meu pai, eu sei quem é minha mãe, e é eles que moram no meu coração como pai, como mãe. Eu não deixo com que outras pessoas, outras coisas entrem nesse espaço que é reservado para eles. E aí é uma coisa que o diabo lança, que muitas das vezes agora trazendo inclusive para a nossa juventude, é aquela questão de ambição mesmo, tá? Tipo, trocar todas as coisas de Deus por aquele projeto de estar crescendo, de ter fama, sucesso, dinheiro. Isso não quer dizer, eu quero até deixar adendo aqui, que você não tenha que estudar, que trabalhar, conquistar as suas coisas, tá, gente? Isso entra em outra situação. Mas aquela questão mesmo de ocupar o coração. Quem eu realmente tenho como único e suficiente Salvador? Quem é a pessoa que eu adoro todos os dias? Eu tenho Jesus como meu projeto de vida? Ou ele é só uma pessoa que eu vou lá, tento sentir um pouquinho no domingo à noite, no culto, e na minha vida, no meu dia a dia, né? Como que a gente tem vivido? Isso é uma outra questão que o diabo lança para nos né, questionar a nossa identidade. E aí até queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão, inclusive, de faculdade. Eu também né, passei por uma faculdade pública. A gente sabe que dentro das universidades, inclusive hoje eu trabalho também, tem um monte de situações que acabam nos fazendo questionar a nossa identidade, né? E aí entra naquela questão, o que que eu, como cristão, faço dentro dessa universidade? Eu tenho provado, através de minhas atitudes, que eu sou filho de Deus? Né? Até vocês têm um projeto, né, amiga, que eu acho bem legal, aquele projeto daí da UFMT. Sim, nós temos um projeto lá, né, que nós iniciamos do começo e tal da criação, né, que é o FAIRE Universitário. Então a gente se reúne toda semana lá para poder discutir um pouco da palavra, poder louvar a Deus e tal, influenciar as pessoas, né, a conhecerem o amor de Deus. E isso que você falou, amiga, realmente é uma dificuldade, né, do jovem cristão dentro da universidade, é ter a sua identidade, como é que eu falo? Manter a sua identidade intacta, né? Porque nós o tempo todo nós estamos sendo observados. Gente, na universidade é muito interessante, né? Porque quando você começa, quando surge algum comentário aí que começa a fugir um pouco da sua identidade, as próprias pessoas elas questionam, né? Nossa, mas fulano não é crente. Nossa, Eu mas já não. escutei muito isso. Tem certeza. Então, eles estão o tempo todo, né? As pessoas dentro da universidade elas estão nos observando. E esse é um momento que nós temos que nos manter firmes na identidade de filhos de Deus, né? E, inclusive, renunciar às tentações que o inimigo ele coloca para nós dentro da universidade. Foram várias vezes que que eu não fui em festa, eu não ia em praticamente nada assim, do curso. Eu ia em algumas coisas porque eu queria mostrar que eu realmente
eu era um exemplo, sabe? Mas não é fácil. Não é fácil. Aquela questão da tamanha testemunha, né? A gente é rodeados por testemunhas, né? Sim. Lança mais uma perguntinha aí pro pessoal para ver o que eles vão comentar e a gente já vai para aplicação na nossa vida. Então, gente, ó, eu fiz umas perguntas. A primeira, né, que eu lancei, o pessoal não respondeu muito, viu? Vamos responder aí, galera. Você já duvidou da sua identidade em Deus? E se sim, né, por que você duvidou da sua identidade? Qual foi essa dúvida que surgiu, né? O que te fez pôr em xeque a sua identidade em Deus? E outra pergunta, né? Como a gente falou de tentação, qual é o principal desafio, né, que vocês enfrentam em não negociar a sua identidade? Qual que é o Principal desafio, assim? desafio. Ai, 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 e aí, amiga? Fala aí a sua resposta, eu também vou pensar na minha. Deixa eu pensar. Ah, principal desafio. Eu, eu, eu até fiz a pergunta para vocês, mas eu não pensei no meu desafio, né? Eu acho que eu tenho um desafio, vou falar aqui, inclusive. Principalmente depois que eu me mudei pra cá, que minha vida virou assim, de perna pro ar, muito corrida mesmo. Que é aquela coisa de, tipo, parar, sentar e me dedicar para ler a Bíblia, para orar, ter aquele momento, assim. Eu faço isso diariamente, é uma coisa que é até engraçado que eu mudei, mas eu ainda continuo todo dia, eu ligo com meu pai e minha mãe, a gente ora junto, né? É uma coisa que a gente faz desde que eu vim para cá, por videochamada. E aí, Ah, quando eu cheguei, como era muita coisa, uma correria, eu só orava ali com eles na hora, e no outro dia, só na hora que ia falar com eles de novo. E foi se seguindo vários dias da mesma maneira. E aí um dia o Espírito Santo me cobrou e falou assim, nossa, mas faz dia que a gente não para conversar de verdade, né? Tipo, você orar e ler, porque é a maneira que Deus fala com a gente, é através da Bíblia, é através da leitura. E aí eu falei, nossa, cara, faz mesmo. Eu até me cobrei. Engraçado, porque eu anoto, tem um papelzinho que eu anoto os livros que eu tô lendo sozinha, porque eu leio sozinha a Bíblia também, não só junto com a minha família, né? E aí eu vi que eu tinha parado lá nas cartas, eu lembro na época que eu parei lá nas cartas, em Efésios. E aí foi muito engraçado, porque eu ficava na minha mente assim, meu Deus, Colossenses está me cobrando, que é o próximo, né? Colossenses, cadê Colossenses? E aí, meio que assim, eu senti isso, mas é uma coisa que me enche se eu fizer. Não é uma cobrança divina, mas que eu sei que para minha vida vai ser bom. Então, às vezes, a gente vai deixando, querendo ou não, gente, eu entendo super quando a pessoa fala, ai, que é uma correria, ai, que é difícil, não sei o quê. Gente, todo mundo corre, tá? Até todo mundo tem seus afazeres e tudo mais, mas é importante a gente dedicar um tempinho pra gente. Então, eu acredito que essa foi uma das situações, assim, um dos maiores desafios mesmo, de parar e observar e me cobrar mesmo, tipo, tá faltando algo, né? Tem mais gente respondendo aí. Você já sabe a sua resposta? eu acho que esse desafio é uma coisa que também me pega bastante. É de priorizar a Deus, né? De colocar Deus em primeiro lugar, porque nós temos tantas coisas, tem a profissão, tem família, tem as nossas próprias demandas, né, emocionais, e às vezes a gente deixa um pouco de lado essa questão de passar um tempo com Deus, né? De priorizar a Deus, de colocar a Deus em primeiro lugar. Já foi várias vezes que eu tive que parar assim, falar, para, Carol, você tem que parar um pouco Sim. e colocar Deus no centro da sua vida, para que aconteça que nem aquele versículo, né? As demais coisas serem Serão acrescentadas. acrescentadas. E não A Emily comentou uma coisa muito legal aqui, amiga, que vale a pena a gente falar. Ela disse assim: eu acho que foi querer ter a identidade de outro e não valorizar a que Deus tinha pra mim. Cara, esse é o ponto. Primeira coisa que a gente precisa entender, eu quero que, assim, o resumo dessa live hoje é: você é filho de Deus. Deus te projetou como um filho e Ele te ama. Inclusive, foi a primeira live que a gente falou que foi sobre o amor de Deus. Se vocês não assistiram, depois voltem lá e dá uma olhadinha. Porque, gente, se Deus não nos amasse, por que razão Ele mandaria o filho dele por nós?
Sem noção que Jesus sofreu numa cruz, morte de cruz, gente. Era uma morte humilhante, extremamente humilhante. Quando a gente vê nos filmes, né, que eles têm umas roupinhas assim tampando, mas na real não era tampado nada, era nu. Era aquela humilhação exposta ali. E Jesus resolveu sofrer tudo isso por nós. Então, toda vez que você duvidar do amor de Deus por sua vida, duvidar da sua identidade de filho, você precisa entender, ele te ama, você é filho de Deus. Ponto. Outro ponto que você também tem que levar para sua vida, que é isso que ela comentou, comparar. Hoje em dia, nós vivemos sim numa vida que a gente se compara. Primeira coisa que nos faz comparar é isso aqui, ó, internet. Rede social, a gente olha para a vida de um, a gente olha para a vida do outro e vê que tá tudo. Aquela questão ali, ó, novamente voltando ali, ó, para o sobrenatural que o inimigo começou a lançar as dúvidas para Jesus. Por que que só acontece com fulano? Por que que só, entendeu? A gente fica se projetando na vida do outro, achando que, inclusive, a gente nunca vai para frente. Olha só, mais um questionamento que o diabo acaba colocando na nossa mente. E essa questão de, tipo, que ela comentou, ela falou, inclusive, não valorizar o que Deus tinha pra mim. Deus tem sempre um projeto, gente, pra mim. O meu projeto é diferente do projeto da Ana. Ela tem um projeto maravilhoso para a vida dela, que é ela e Deus. Mas eu também tenho um projeto de Deus para mim. Isso que a Emily falou sobre né, o desafio dela, isso foi uma coisa que eu também vivenciei um tempo. Assim, eu olhava e falava, nossa, acontece com todo mundo, menos comigo, né? A gente tem esses questionamentos. É Então, verdade. essa questão da comparação é uma coisa muito importante que a gente tem que se atentar, né, amiga? Sim, com certeza. E é difícil, né, gente, que nos dias que nós vivemos, as redes sociais, elas realmente. A gente tem que se policiar para não se comparar com o outro, porque são muitas fotos bonitas. A gente começa a comparar, nossa, mas fulano é tão bonito e eu não me sinto tão bonita assim. Ah, mas fulano tem sucesso. Nem Olha vendo, lá, as Caroline, pelo viagens. amor de Deus. Você, amiga. Começa, gente, né? Nossa, olha, tantos lugares e eu nenhum. Nossa, olha aqui, fulano pega em tal lugar, fulano vive tal coisa, e eu tô no mesmo lugar, não saio daqui. Gente, você tem noção, eu me comparar nos cultos pentecostais, assim, e o pregador pregava e todo mundo caía no poder, e aquele povo caía no culto, e só eu que ficava em pé, sabe? Eu ficava olhando, assim, e eu pensava, meu Deus, parece que só as pessoas que têm Deus eu não tenho, porque todo mundo caía no poder. Gente, mas Deus, ele trabalha no interior das pessoas da sua forma, né? Então, não é... Deus, ele tem a maneira de trabalhar em cada um, não é do mesmo jeito. Às vezes, a pessoa que tá pulando no poder lá, ela tá sentindo Deus, e você que tá chorando, tá no seu cantinho, tá no secreto, você também tá sentindo Deus, né? É isso mesmo. Ai, ai, deixa eu só anotar mais uma coisa. Gente, mas aí, eu tenho minhas crises de identidade, a gente falou sobre algumas aqui. Como vencer isso, amiga? O que que a gente faz para melhorar essa situação? Não negociar a nossa identidade, assim como Jesus não negociou a identidade dele. Já tentou, mas ele sempre tinha uma resposta, né? E aí entra a questão de como vencer. Você quer falar um pouquinho? Então, a Evelyn vai falar que nós vamos vencer, né? As, as artimanhas do inimigo, os questionamentos do inimigo, usando a palavra de Deus, né? Deus, ele deixou para nós, né, bem escritinho, quem nós somos, né? Ele deixou que nós somos amados, que nós somos vencedores, que nós somos justos. Então, tudo que o diabo lançar para você, toda qualquer dúvida que o diabo lançar na sua mente, eu aconselho você a procurar na palavra de Deus algo que vá contra essa dúvida que o inimigo tem lançado. Esse é o ponto, né? Isso que firma a nossa identidade, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é uma rocha. Ela é uma rocha e nós somos a casa de Deus e nós estamos firmados nessa rocha. E se nós estivermos firmados com a nossa identidade na rocha, que é Cristo, que é a palavra de Cristo, pode vir, o diabo ele pode questionar de várias formas, ele pode lançar dificuldades na sua vida que ele não vai conseguir vencer,
porque você tem a palavra de Deus e tudo que está escrito aqui nessa palavra é a verdade sobre você e não aquilo que o diabo diz e não essas dúvidas que foram lançadas. Exatamente, Jesus respondia sempre, está escrito. Então ele tinha ali a base, a palavra, né? Está escrito. Então, gente, passem a se dedicar mais, né? Também a gente observa ali que Jesus estava no período de jejum. Se for preciso, jejue. Peça para Deus te orientar com a maneira correta. Se você tem dúvida com relação a isso, procure um pastor também que te apresente como fazer, né? Faça seus sacrifícios, ore, busque a palavra de Deus e nunca tenha dúvida da sua identidade. Porque o próprio Jesus, ele não errou ali, ele não negociou a identidade dele, porque ele sabia quem ele era. E o que a gente precisa? Colocar na nossa cabeça quem nós somos. Que nós somos filhos de Deus. E que ele nos ama, né? Acima de tudo, que ele nos ama muito. Ele deu um único filho para que ele pudesse ter muitos filhos. Foi o nosso resgate. Então, ele é um pai de multidões. Né? Ele é o nosso pai supremo. Então, a gente não pode duvidar, porque se surge a dúvida, é o que faz a gente acaba, né, negociando isso. A Emily comentou aí, ó. Quer ler? A Emily falou assim: acho que uma das melhores formas de não perder a identidade de filho é conhecendo verdadeiramente o pai. Exatamente, Emily, exatamente. Porque a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se nós conhecemos o Pai, nós estamos nos conhecendo também, né? Nós estamos conhecendo a nossa identidade. Então, nós conhecemos o Pai. Sim, demais. Quer colocar mais uma pergunta, amiga? Para a gente vai para os encerramentos? Gente, eu quero falar aqui um pouco, né, sobre a questão do pecado também. Eu acho que isso pega bastante. É uma das dúvidas, é uma das coisas que o inimigo usa, né, para questionar a nossa identidade. É quando nós erramos, quando nós pecamos. Aí o inimigo vem, né, como o inimigo ele é acusador, né, ele vem e fala, olha lá, ó, você fez isso. Se você mentiu, o que o inimigo fala? E chama pelo seu... Você é mentiroso. Então, você acaba pondo em xeque a sua identidade. Poxa, mas eu sou filho de Deus, mas estou fazendo tantas coisas erradas, né? Ou até um passado errado. Às vezes a pessoa nem tá mais fazendo nada, só que o diabo fica falando, olha, você lá atrás, em 1990, sei lá, você fazia isso. Você acha mesmo que Deus te perdoou? E gente, são questionamentos que é o do capeta mesmo, tá? Se você tem essa dúvida de que Deus te perdoou, gente, saiba, se você se arrepende de todos os erros e não comete mais o pecado, Deus ele tá pronto para te receber, tá? Então, se você tem dúvida, ele me perdoou, ele te perdoou. Ele é um pai que acolhe também. E é só aquela questão que ele falava quando ele pegava, né? Jesus mesmo encontrava com algumas pessoas, era o quê? Não peques mais. Era uma orientação que ele dava, era um mandamento que ele dava para aquela pessoa. Então, essa questão do pecado, da acusação que o inimigo faz nas nossas vidas, isso é uma coisa muito séria mesmo. E, gente, eu coloquei aqui alguns versículos, né? Quando vinham essas dúvidas na mente de vocês, eu coloquei uns versículos aqui para vocês se lembrarem, tá? Eu coloquei assim, ó, você não é o seu pecado. O inimigo das nossas almas, ele gosta de nos chamar pelos nossos pecados. Só que Deus, ele é o contrário. Ele nos perdoa e nos torna justos. E ele nos chama pelo nome de filhos de Deus, né? Justos, nós somos justos porque nós fomos justificados pelo sacrifício de Cristo. E lá em 1 João 1,9 fala assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, ou seja, nos tornar justos. Basta que nós confessemos esse pecado e claro, né, se arrepender, se voltar para Deus e abandonar esse pecado. E lá em 1 João também, no capítulo 2, versículo 1, fala assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, João ele estava falando várias orientações ali no livro dele para que nós não erramos, né? No entanto, ele sabia que em algum momento a gente ia acabar pecando contra Deus. E ele fala assim, e se alguém pecar,
temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, apesar do diabo ele estar ali o tempo todo nos acusando de algo, nós temos um advogado para nos defender, né? E esse advogado, ele nos torna justos justamente pelo sacrifício que foi feito na cruz. Isso é muito sério. Nossa, amiga, fechou com chave de ouro. Ai, ai. Gente, vocês têm mais algum comentário para fazer aí? Ai, que Gente, alegria. Eu tô amando tanto essas lives. Quem tá a aí? Emily tá aqui. A Emily, a Simone. A Simone? A Simone. Ai, saudade da Beijo, Simone. minha tia Vera. Isso, amiga. Primeiro, eu quero agradecer você por ter topado participar da live. Que Deus te abençoe muito na sua vida. Saiba que faz muita falta te ter por perto, né? Toda vez que eu vou aí, a gente consegue matar a saudade. Ai, eu tô brincando, que eu achei que ela ia embora antes de mim. Ela me abandonou aqui. Ai, ai. Eu quero te agradecer por ter me chamado, agradecer todo mundo aí que esteve participando conosco. Muito obrigada. Obrigada, eu vi que sua mãe estava aí, minha mãe também estava. Eu amo que a família ela apoia, né? É sobre isso. Ai, um beijo, mamães. Ai, tua tia. Tá aí, ó, tua tia comentando. Ai, ai. Um abraço, gente. Muito obrigada, amiga. Que Deus abençoe muito sua vida. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou, tá? A gente já leu alguns comentários aí ao longo da live. Que Deus abençoe a vida de vocês. E domingo nós teremos outra live. Ah, um beijo, Camila. Camila, foi maravilhosa. Tchau. Domingo, gente, também teremos outra live. Se fosse vocês, não perdia. Vai ser às 16 horas. Daqui mais um pouco eu posto para vocês quem é. Posto também o tema. Então vocês têm que ficar ligados nos stories, tá? Para poder acompanhar. Vai ser sensacional, viu, amiga? Não perca. Que vai ser assim, ó, a complementação da de hoje. Vai ser mais ou menos nesse jeito aí. Vocês vão ver. Ai, ai, tá? Então é isso, gente. Um abraço. Fiquem todo mundo com Deus. Mais uma vez, muito obrigada, Ana Caroline. Muito obrigada a todo mundo. E até mais. Beijo.